Vamos ouvir a pregação da pastora Gildeí. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Hoje eu trago para a igreja a passagem que está no livro de 1 Samuel 16. Vou trazer a partir do 6. É a passagem que fala que Deus ungiu Davi como novo rei de Israel. A Bíblia, ela conta que depois de rejeitar Saul como rei de Israel, o Senhor enviou o profeta Samuel a Belém para encontrar um novo rei entre os filhos de Jessé. Assim, Samuel foi à casa de Jessé em Belém para consagrá-lo um dos filhos daquele homem. Quando ele estava no lugar que Deus havia mostrado, Samuel ficou impressionado com a aparência e o porte físico do primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe, e logo pensou: certamente está diante de mim o rei de Israel. Na mesma hora, Deus chamou a sua atenção e lhe advertiu, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso está no versículo 7. Samuel quis ungir o novo rei apenas com seus olhos humanos, mas acabou sendo corrigido por Deus. Neste momento, nós devemos entender que a nossa visão humana ela é muito limitada, mas a visão de Deus enxerga muito mais além e enxerga também bem diferente do que nós vemos. Sendo assim, irmãos, eu gostaria de apresentar aqui 3 formas sobre a visão de Deus. 3 lições que a gente deve aprender nessa passagem. A primeira, eu gostaria de confirmar que a visão de Deus é melhor do que a que nós temos. Muitas pessoas se sentem fracas, incapazes, porque não conseguem ser felizes. Um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é que nós temos muita facilidade de enxergar nossos defeitos, nossas falhas, nossos fracassos. E isso acaba roubando a nossa alegria. Por isso nós temos a visão errada. E muitas das vezes também nós temos visões erradas de outras pessoas e acabamos julgando-os de um modo errado, de acordo com as suas limitações. Um exemplo disso na Bíblia tem Samuel, aliás, Moisés. Moisés era fracassado, morava de favor na casa do sogro, e se isso não fosse o bastante, ele ainda era gago. Aos nossos olhos, aquele homem não tinha nenhuma perspectiva para o futuro, mas Deus o honrou e o transformou num grande libertador do povo de Israel. Verdade é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar as obras de Deus, porque era tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo. Porém, Deus sempre vê o que há melhor em nós. E a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre o modo do homem ver e o modo que o Senhor vê. Nós vemos a fraqueza, nós vemos a falha, e Deus não, Deus vê o nosso potencial. Ele ama os rejeitados, os tímidos, os esquecidos, e faz desses valentes, vencedores e guerreiros. A segunda visão de Deus que eu gostaria de deixar aqui como aprendizado é que Deus, ele vê além da aparência. Samuel ouviu o desejo para este, não para o primeiro da fila, o que ele esperava ser o escolhido, mas para o último da fila. Apenas depois de ter escutado os 7 nãos é que vem a resposta de Deus.
Deus olha no coração e faz as decisões baseadas no coração. Quando, portanto, Ele rejeita algo na nossa vida, não é porque Ele quer nos torturar, quer nos ver fazer sofrer, mas sim porque Ele está olhando o nosso coração, a parte interior da matéria. Ele vê o nosso melhor. E se Deus nos nega algo, é porque Ele nos ama e quer que nós tenhamos o melhor. Aquilo que talvez para a gente é o melhor, Deus vê além. Deus sabe por que Ele nega algumas coisas. E só lá na frente é que a gente percebe e fala: nossa, realmente, muito obrigada, Deus, porque o Senhor não me deu aquilo que eu desejava. Então Samuel, ele ouviu 7 nãos antes da desejada resposta positiva. Embora ele não tinha ungido o primeiro da frente, ele certamente ungiu o melhor. Ele não ungiu o primeiro, ele ungiu o melhor naquela fila. A nossa visão costuma valorizar dons, beleza exterior, nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade intelectual, entre outros atributos. Mas Deus, essas coisas para Deus não são tão importantes. Enquanto nos preocupamos com os rótulos, Deus prefere enxergar o conteúdo. Samuel, ele valorizou o superficial e o visível apenas para os olhos. Exatamente por isso que somos facilmente enganados. Rejeitamos o pobre, o fraco, o sem instrução, aquele que não é bonito. Se dependesse só de nós, essas pessoas não teriam oportunidade sequer de crescer. Sabemos que Jessé nunca levaria seu filho na presença do profeta Samuel para ser ungido como rei da nação, de uma nação tão grande, pois aos olhos daquele próprio pai, ele não viu o potencial do seu filho. Isso também acontece conosco. Somente dentro das famílias, muitas vezes não somos valorizados nem na própria casa. Ainda bem que Deus é que nos conhece de verdade, ainda bem que Ele é que vê a sinceridade do nosso coração. E a terceira visão que esse texto nos traz é que a visão de Deus vê o futuro, ou seja, Ele vê lá na frente. Enquanto os olhos humanos te julgam por aquilo que você apresenta ser naquele momento, Deus olha para você sabendo o que você se tornará amanhã. É muito bom a gente saber disso. Deus já vê o que a gente pode se tornar amanhã. Ele abre, apesar de ter um porte físico e uma boa aparência, ele foi rejeitado por Deus. Não era isso que Deus estava procurando. Quem diria que aquele jovem esquecido, pastor de ovelhas, que inclusive era o único que estava trabalhando naquele momento, seria o escolhido? Aí já cabe mais uma lição. Deus quer pessoas que estejam trabalhando. Ele não quer pessoas desocupadas. Ele quer pessoas e através do trabalho daquela pessoa é que ele escolherá a sua função. Davi venceria o gigante e seria escolhido como rei. Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé e saber que Deus sabe do nosso coração. Às vezes ninguém enxerga o nosso esforço, ninguém enxerga a nossa luta, mas Deus tudo vê. Então, para concluir, irmãos, eu deixo aqui algumas reflexões. Jamais duvide do que Deus quer e deseja fazer por você. Jamais duvide que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Acredite na obra de Deus. Acredite que Deus está fazendo o melhor. E o que Ele está fazendo, em algum momento, te surpreenderá. Entenda que Deus escolhe pessoas fracas,
cheias de falhas, para torná-las grandes nas suas mãos. Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada daquilo que os homens veem. O Senhor pode te escolher, mesmo que ninguém jamais te escolheria. Ainda bem, né, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Que a gente possa refletir e adorar o nosso Deus, que é tão maravilhoso, que nos dá oportunidades diárias da gente ter essa intimidade com Ele e de conhecer verdadeiramente o que o Senhor deseja das nossas vidas. Amém. Amém? Glória a Deus.